Começou. Presencial. Evangelho de João, capítulo 4. Hoje nós estaremos estudando, como a gente viu, né, do capítulo 1 até o 19. Então, nós estamos passando hoje para a parte que fala sobre adoração. Ainda é o texto que fala sobre a mulher samaritana, porém, essa parte a gente vai... Evangelho de João, capítulo 4, 19 ao 30. Nas últimas aulas, nós analisamos o versículo 1 ao 19. E hoje, dando sequência, nessa quarta aula, né? A gente vai para o 19, quando a mulher disse... Todos encontraram, irmãos? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então, nesse momento, ela já estava reconhecendo que Jesus não era um simples judeu. Ele era um homem especial, ele era alguém diferente. E o versículo 20 diz: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem, e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, não nos anunciará tudo. Jesus disse: Eu sou, e eu que falo contigo. E nisto vieram os discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse-lhe aqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém? Nós vamos parar no versículo 30 e a gente vai meditar hoje nessa passagem que da mulher samaritana. Mas antes eu quero fazer com vocês uma breve revisão a respeito das nossas aulas anteriores. Amém? Nath, você vai precisar vir aqui, porque o treino não está passando, não. Amém? Eu queria fazer a apresentação normal, grão. Amém? Então, a nossa revisão, nós falamos nas aulas anteriores sobre os samaritanos, né? Já estudamos bastante sobre eles, e eu creio que nós temos, né, já um conhecimento adquirido a respeito dos samaritanos, daquelas pessoas, o que acontecia entre samaritanos e judeus. A gente aprendeu que há uma divergência, havia, né, e até os dias de hoje ainda há algumas situações entre os samaritanos e os judeus. Mas naquele texto que nós lemos do Evangelho de João, do capítulo 4, a gente entendeu bem que os samaritanos não se davam com os judeus, que eles tinham dificuldades, muitas dificuldades. Por quê? Houve, né, alguns momentos onde os samaritanos estavam, né, foram considerados diferentes, eles começaram a adorar outros deuses. Quando saíram do Egito, né, que Moisés obedeceu a ordem de Deus para retirar o povo do Egito, eles foram em direção à terra prometida. E nessa caminhada, quando eles saíram do Egito, Moisés disse para que eles fossem para um lugar onde eles parassem, eles iriam adorar o Senhor, e lá eles tinham um monte onde eles adoravam a Deus. E nós vimos que adoraram ali por muito tempo. Porém, chegou o momento onde houve... o povo foi levado cativo, e quando eles voltaram, o rei da Babilônia instruiu
colocou outras pessoas, vieram outros povos e aconteceu muitas misturas. E nessas misturas, eles começaram a adorar outros deuses, adoraram outros tipos de Deus, e não mais o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, nós vimos que os hebreus, que eram chamados judeus ou israelitas, eles habitavam na terra de Canaã, e eles começaram a adorar os judeus continuaram adorando o Deus Todo-Poderoso, né, da maneira deles lá, e achavam-se que tinha somente um único Deus. Mas os samaritanos, eles eram um grupo religioso, e eles tinham esses conflitos com os judeus pelo fato de adorarem outros deuses, de estar adorando uma forma deturpada do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E por essas razões e várias outras, os samaritanos, né, passaram a ser considerados indignos e impuros pelos judeus. Isso levou, deu muitos problemas. Eu tinha pedido para vocês lerem 1 Reis, porque lá conta bastante a história do que de fato aconteceu. Então, nós aprendemos bastante sobre isso nas últimas aulas, daquela confusão que havia entre samaritanos e judeus e a razão de tudo o que aconteceu. Sendo que, por causa dessas divisões, os samaritanos não se davam, não adoravam, e os judeus diziam que Jerusalém era o lugar de adorar. Então, o único lugar de adorar é Jerusalém. Mas os samaritanos diziam que não, que o lugar de adorar era o Monte Gerizim, porque foi lá que Moisés tinha instituído para que eles adorassem. Então, além de vários outros deuses os samaritanos adoravam, tinha também essa situação, porque os judeus iam para Jerusalém porque lá era o lugar. E os samaritanos diziam que não, que o primeiro lugar era Gerizim, porque lá era o lugar onde Deus tinha, e lá em Gerizim também tinha o templo, né? Então lá eles achavam que era o lugar onde eles deveriam adorar a Deus. E por essas e por outras foi só aumentando as situações, e eles não se davam, não se falavam. Não tinha, os judeus, quando tinham que ir para Galiléia, faziam um percurso muito mais longo para não ter que passar em Samaria. Mas naquele momento, nesse encontro, nós vimos Jesus fazendo algo diferente, aquilo que ele faz por cada um de nós, em todos os momentos. Deixar as barreiras culturais, as barreiras gerais, para ir de encontro àquelas pessoas que ele ama e que ele quer salvar e que ele quer trazer de volta para o seu amor eterno. Foi isso que ele fez com os samaritanos, quando ele disse no primeiro versículo, foi necessário passar por Samaria. O primeiro versículo que nós lemos disse que quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que João, então ele tomou a decisão, eu tenho que ir para um outro lugar, porque não mais ali, ele não estaria tão bem. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os discípulos, mas uma multidão seguia Jesus. E essa multidão estava trazendo o olhar do povo para Jesus, e logo os fariseus já começaram a pensar, quem é esse outro? Porque já tem um, agora vai vir outro. Então, Jesus não queria aquilo. Jesus, em nenhum momento, ele estava trazendo para si, querendo que esse olhar voltasse para ele como um arrastador de multidões para se encher de vanglória. Mas o que ele queria era trazer a verdade, a prática daquilo, né, que os samaritanos e os judeus precisavam. Então, o que Jesus fez? Ele saiu e ele tinha um encontro marcado naquele poço com aquela mulher samaritana. Outro ponto que a gente olhou bastante foi que ele procura as pessoas que estão à margem. Não que ele não queira as outras, ele sim faz questão que todas as outras se aproximam. Mas aquelas pessoas que ninguém olha, aquelas pessoas que ninguém dá crédito, aquelas pessoas que muitas vezes a gente fala assim, não tem jeito. Jesus foi lá e mostrou para todo mundo que aquele povo era um povo também que iam se achegar a Deus. Aquele povo também era um povo que ia adorar o Senhor, e ele escolheu exatamente uma mulher totalmente diferente, uma mulher que tinha 5 maridos e que agora o que ela estava não era o marido dela. E ele trouxe aquela mulher para perto dele, né? O primeiro passo que Jesus faz com aquela mulher foi ela conhecer quem realmente ele era. Foi se apresentar para ela como filho de Deus. E no versículo que a gente lê aqui, ele diz assim, eu o sou. Então, ele se expressa como filho de Deus. Olhamos na aula anterior também que ele estava cansado. Cansado porque diz que aquela região onde ele estava passando era região montanhosa. Então, naquele momento, a gente vê também a humanidade de Jesus, que ela realmente era um ser humano
que ele era carne, teologicamente falando, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Naquele momento, quando ele estava indo da Judéia para a Galiléia, ele estava indo como filho de Deus, como homem, porque diz a passagem que ele estava cansado da viagem e que eles tiveram fome. Então, quem tem fome de alimento são pessoas humanas, né? E então, naquele instante, ele para ao redor do poço para ficar ali. Ele poderia ter ido até a cidade também, juntamente com os discípulos, mas não, ele preferiu ficar sentado, esperar, porque ele sabia que alguém iria buscar água. Disse também que o texto, que aquele horário era um horário onde ninguém mais ia até o poço, que ninguém mais ia buscar água. Então, todas as pessoas que tinham que buscar já tinham feito anteriormente, já tinha feito na parte da manhã, talvez por ser mais fresco, né? Talvez porque as mulheres tinham outros afazeres, e disse que aquela hora era meio-dia. Buscar água ao meio-dia deve ser muito difícil, ainda mais, né, numa situação. Aquela mulher preferia aquele horário. A gente entende que, para não encontrar com outras pessoas, por ser uma mulher discriminada, por ser a mulher naquela época já não era tão bem reconhecida, já não era tão bem quista. Aquela então tinha mais dificuldades pelo fato de ser uma mulher considerada prostituta, né, digamos assim, porque ela já tinha 5 maridos. A Bíblia não relata como era a questão dos casamentos dela, em nenhum momento. Fala-se que ela era uma mulher samaritana, fala-se que ela tinha 5 maridos, o que agora ela tem não é dela. Eu andei até fazendo uma pesquisa a respeito dela, e alguns textos que eu observei disse que há uma possibilidade daquela mulher ser casada com um irmão e que o irmão morreu e ela ficou com outro, depois foi ficando com outro de acordo com aquela linhagem, mas em nenhum momento a Bíblia dá respaldo para dizer que ela era uma prostituta ou que ela tinha alguma coisa desse tipo. Fala somente que ela tinha 5 maridos e o que agora ela tem não era o marido dela. Né? Então, assim, a gente não vai entrar mais nesse texto, mas sabemos que o propósito de Jesus era encontrar com aquela mulher, era resgatar não somente a mulher samaritana, mas toda aquela cidade. Era para quebrar aquele paradigma, para ser um divisor de água naquelas vidas. E ele fala, o versículo 7 que nós observamos diz que veio a mulher tirar água, e percebe-se aqui a razão pela qual era necessário passar por Samaria. Será que Jesus realmente queria água? Ele não estava, ele estava com sede, porém, eu vou te dar a oportunidade, Alice, só um minutinho. Ele realmente estava com sede por ser o quesito que colocamos como personalidade humana, mas ele queria uma oportunidade para falar com a mulher. Ele queria uma oportunidade para entrar no assunto e começar a falar com aquela mulher, porque ele poderia permanecer ao redor do poço, a mulher chegar, tirar a água e ele não falar nada com ela, porque os homens não falavam, né, com as mulheres, muito menos uma mulher naquela situação. Mas Jesus, como diz, né, ele puxou conversa, ele deu margem para falar, para entrar numa conversa com aquela mulher samaritana. Alisson, por favor. Bom dia, pessoal. O interessante que você tocou aí, Lindy, que Jesus, o objetivo de Jesus não foi expor o pecado dela. Não. Jesus nunca expôs o pecado de ninguém. O verdadeiro objetivo de Jesus está explicando aí no último versículo que nós lemos, que era mostrar para ela que ele sondava o coração dela e conhecia a vida dela. Ele nem condenou e nem aprovou. E o fato dela contar isso para os homens na cidade, o que virou uma procura dos samaritanos pelo Cristo, foi esse fato dele conhecer ela, não de expor o pecado dela. Né? E eu estava até conversando com o Diego ontem, que às vezes a igreja ela quer muito expor pecado. E Jesus não expôs pecado de ninguém. Muito pelo contrário. Ele fala aquela célebre palavra, né? Os sãos não precisam de médico, aqueles que precisam de médico é aqueles que estão doentes. Né? Então, eu achei muito interessante essa exposição sua. E outra coisa que eu achei muito interessante também é você falar que ali no Monte Gerizim tinha um templo. Né? Então, como a gente aprende muitas coisas na escola bíblica, né? E é uma pena que não tem mais pessoas, porque a fonte da Bíblia é inesgotável. E uma vez uma pessoa me falou que a única escola que ninguém nunca forma, ninguém nunca vai formar, é a escola bíblica dominical, porque o conhecimento é inesgotável. Né? Parabéns, excelente exposição. Deus abençoe.
Por favor. Diego. Já que vai passar por essa parte dos 5 maridos, né? Eu acho interessante a gente entender, trazendo para os dias de hoje, né? Quais são os nossos amores? A gente vê hoje que as pessoas elas têm muitos amores que elas buscam para preencher o vazio interior. Né? Então, aquela mulher é aquela mulher que buscou nos casamentos preencher o vazio que ela tem. Hoje a gente vê pessoas buscando, às vezes, no trabalho. Então, se eu for bem sucedido, eu vou me dedicar. Sabe aquelas pessoas que enfiam a cara no trabalho, tudo é dinheiro. Por quê? Porque ele encontrou um amor ali que vai preencher o vazio dele. Hoje, já me contou uns casos de umas pessoas, né, que a vida dele é a vida fitness, né? Então ela tá ali e o corpo todo trabalhado, aquilo é o amor dela, aquilo está tentando preencher. Quando as pessoas falam, você tá demais, você é isso, você é aquilo, então aquilo vai preenchendo, mas é uma água que esgota. Então, nada mais é que essa figura da mulher samaritana, somos nós buscando preencher os nossos vazios com amores que não é Jesus. No caso dela, ela passou por 5 e nada preenchia a tristeza dela, aquela angústia. Né? E hoje a gente tem muita coisa. A gente vai tentando preencher. Aí pula um, né? O cara tá mais velho, consegue um dinheirinho, agora eu quero moto. Aí só fala de moto e sai viajando e vive aquela vida como se aquilo fosse preencher. Né? E a gente pode colocar N situações que aquelas pessoas são apaixonadas, mas nada mais é que a mulher samaritana buscando nos maridos, né? A gente às vezes pingando de uma coisa para outra até encontrar Jesus, que não é uma água que acaba, porque aquela água do cântaro é o que ela pegava, usava, no outro dia ela tinha que voltar, né? Quantos não se preenchem na vida promíscua, no sexo, na pornografia? Vai lá, enche o cântaro, satisfaz, estou tranquilo, mas amanhã começa a tristeza de novo, aí eu preciso de carinho, eu preciso de... Aí vai de novo. Aí enche, aí no outro dia está vazio de novo. E fica esse vai e volta na vida querendo se encher de coisas. Por isso que quando Jesus fala, é uma fonte que flui. É uma alegria que não depende das situações. É uma alegria que vai além desses amores mundanos, né? Então, nada mais é que essa figura da mulher samaritana, que é a figura de nós, da igreja, né? O que não é as pessoas da igreja? Não são pessoas que buscaram amores em vários outros lugares e hoje estão aqui buscando Jesus. É um amor diferente. E é um amor definitivo. Então, a gente pode trazer isso para a nossa realidade, tá, gente? Quando fala isso, trazer para a nossa realidade, seria isso, né? Os 5 maridos talvez são a internet. Os 5 maridos, às vezes, é o sexo, as baladas. Às vezes é o dinheiro, o status, o poder. Aí você chega lá, cara, e não tem graça. Já viu, pessoal? O cara fica milionário. Aí, não tem graça. Eu vou entrar na política. Aí agora eu quero ser governador. Aí ele vira governador. Aí não tem graça. Agora, o que eu posso ser? Esse cara jogou do topo. Você vê que o vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. Se não for Deus, não preenche. Amém? Então, eu só queria fazer uma consideração com os irmãos o seguinte, que naquela época a mulher não tinha muita opção, né? Então, e Lindy levantou uma questão aí com relação ao levirato, né? Que talvez esses 5 casamentos dela não tenham sido pecaminosos, né? Ela simplesmente estava cumprindo aquilo que a lei de Moisés determinava. Pode ter sido isso, né? O pecado dela seria o último marido, não os outros. E a gente tem que considerar também, gente, que eu achei interessante, eu não sei se vocês chegaram a ver, acho que foi você que postou, não foi, Diego, um videozinho falando do encontro de Jesus com a samaritana? Da série Chosen. Aí, então, assim, eu estava pensando nisso. Primeiro, gente, a vida da mulher era dura.
pensa, hoje é difícil ser mulher, imagina naquela época, você tinha que obedecer o seu pai, e quando não era o pai, você tinha que obedecer o marido. Se o marido morresse, você voltava para a casa do pai e tinha que obedecer o pai novamente. Se o pai morresse, era o irmão. A mulher não tinha independência. Então, ela pode sim ter se casado 5 vezes, não porque ela quis, mas obrigada. Né? Porque a mulher não tinha opção. E, infelizmente, é o que a gente vê, inclusive, em algumas culturas, a mulher viúva, ela não tem valor. Por quê? Porque ela vai dar trabalho, né, despesa, igual na Índia, por exemplo. A mulher viúva, em algumas castas lá da Índia, ela prefere morrer junto com o marido, ser cremada junto com o marido, do que ela ficar na casa da sogra, porque ela deixa de ser filha do pai e da mãe biológicos quando se casa e vai para a casa dos sogros e passa a ser filha deles. Só que quando o marido morre, ela deixa de ser filha, ela passa a ser escrava. A pessoa prefere morrer do que passar por isso. Então, assim, eu acho que, de repente, a gente está falando assim, não estou dizendo que ela não tenha pecado. Jesus disse que sim, e todos nós temos, né? Mas, assim, de repente, ela não pecou nesses 5 primeiros casamentos, ela simplesmente obedeceu. O pecado dela foi no 6º. Ela falou, agora eu não obedeço mais, não, eu vou fazer o que eu quero, né? Não estou dizendo que ela não pecou, mas eu acho que Jesus olhou para ela com esse olhar, que ele sempre olha para a gente, de misericórdia, de saber realmente aquilo que ela sofreu para chegar até ali no poço e encontrar com ele. Né? Então, a misericórdia de Deus, ele olha para a gente com misericórdia. Às vezes a gente olha assim, não, é pecador, acabou, não quero contato, não quero estar perto. Jesus não, Jesus foi lá. Né? E Jesus não tinha medo de pecadores. Né? Eu vou me contaminar. Não, eu é que vou contaminar ele. Né? Eu vou levar minha graça para ele. E é o que a gente tem que fazer, né? Ao invés de você ser influenciado pelo pecado, você tem que influenciar as pessoas a conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Outro dia, eu estava ouvindo um arquivo que estava dizendo assim que Jesus fez uma analogia disso aí, que esses 5 maridos poderiam ser os 5 sentidos dela, que o marido é que dominava sobre a mulher. Então, esses 5 maridos poderiam ser os 5 sentidos que o ser humano tem. Eu achei meio esquisito, né? Mas eu falei assim, quando você olha para o outro lado, pode ser pessoas que às vezes gostam disso, do cheiro, do tato, outros de estar sentindo a visão, a audição, que predomina sobre ele. Né? Mas é o que eu quero revelar, não trazer à tona, o que Alice diz aqui, que Jesus nunca quis revelar, assim, chamar ou revelar o pecado de alguém. Ele sempre quer admoestar. Nós podemos ver no caso de Zaqueu, né? Jesus não expôs o problema dele, só falou, Zaqueu, hoje convém que eu posar na sua casa. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, né? Todo mundo criticou por o que ela estava fazendo, mas Jesus disse que o que ela fez, ninguém tinha feito naquela época. E outra coisa, Jesus, os discípulos no caminho de Emaús, Jesus não os condenou porque eles largaram a igreja que os deixou e voltou para a sua vida. Jesus foi atrás deles e começou a falar da palavra. Né? E quando chegou em Emaús, eles falaram assim, fica conosco. Né? E Jesus ficou com eles, no partir do pão, que os olhos dele foram abertos, eles disseram, o nosso coração não ardia quando ele falava das Escrituras. Então, Jesus não expôs o problema dele, as fraquezas, as frustrações dele, mas ensinou, aí que diz que eles voltaram para a igreja, né? Então, eu quero dizer assim, que o nosso Deus é um Deus que nos dá segunda chance. Não importa o que você fez, não importa o que você é, Ele te ama. Nós estávamos ontem na convenção e um pastor ministrou lá, ele tem quase 90 anos. E ele falou o seguinte, que a primeira igreja que ele abriu numa zona de prostituição. Né? E que ele abriu essa igreja, todo mundo criticou ele, por que ele abriu essa igreja na zona de prostituição? Né? Ele falou assim, não, mas é lá que eu quero que Deus
me ajude, que Deus conceda-me o privilégio de ganhar almas. Diz que aquele povo estava tão assim de necessitado que quando ele começava a falar, que todo mundo ficava olhando, falando, ninguém nunca falou isso conosco. Aí ele fez uma mulher que era prostituta lá, que ele evangelizou, ela se tornou, quando ele foi fazer o casamento, disse que todo mundo falou, quero ver o que ele vai falar dessa mulher agora. Como é que ele vai casar uma mulher prostituta? Aí ele contou um caso que falou assim, quando a pessoa está morrendo, você deixa ela afogar ou você ajuda ela? Não, ajuda. Então, é o que eu estou fazendo com essa mulher. Diz que nesse dia do casamento, que a igreja estava tão pinhada de gente para ver o que ele ia falar, né? E hoje tem uma igreja grande naquele lugar, que Deus está, o amor de Jesus está sendo revelado para aquelas pessoas. Então, Deus não importa o que você é, o que você fez, importa do momento que você conhece e tem um contato com a palavra, que a palavra é Jesus. Aí ele muda todo o teu conceito de vida, ele muda toda a sua maneira de pensar, de agir, para que você seja um instrumento na mão dele. Amém. Então, né, gente, seguindo, a mulher samaritana, ela nos traz muitos ensinamentos. Essa colocação de Jesus para nós, como o Diego disse, sou eu e você. Às vezes a gente fica pensando, né, na forma física de falar, de ter casado 1, 2, 3 ou 4 vezes. Mas Jesus quer saciar a nossa sede. E somente Ele pode fazer esse trabalho. Às vezes nós procuramos lá fora, no mundo, nas situações, nas pessoas, mas só Jesus tem a água da vida. Só Jesus tem esse alimento, como diz o versículo, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. São as palavras de Jesus. E a gente sabe que a Bíblia, ela é infalível, ela é inerrante e ela é atemporal. Então, não só naquele tempo, mas nos tempos atuais, ela continua sendo a palavra de Deus. Ela continua sendo a mesma, e Jesus continua com essa palavra viva aqui dizendo, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não foi só para a mulher samaritana naquele tempo, ao lado do poço de Jacó. Foi para nós atualmente, para a nossa igreja, para os bairros, para a vizinhança, para todos aqueles, para o mundo. Como diz a palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já tem uma sentença, já está condenado. E Jesus está dizendo para essa mulher, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. E a gente aprende com a mulher samaritana que a igreja precisa conhecer Jesus. A igreja precisa se alimentar dessa água viva que é Jesus. Como não ter mais sede? Sede física nós teremos enquanto estivermos nesse corpo, na carne. Mas a sede espiritual, ela pode ser saciada através da palavra de Deus e em Jesus, no alimento espiritual que ele tem para cada um de nós. E o encontro da mulher samaritana veio trazer isso para a mulher samaritana, para os samaritanos e para nós, que somos gentios, que éramos gentios, e hoje nós somos enxertados em Cristo Jesus através daquele ato de amor que ele fez, através do sacrifício dele na cruz do Calvário, através dele despir-se da sua glória e tornar-se homem, e passar por vários caminhos e andar de Samaria, da Galileia até a Judeia, da Judeia até a Galileia, de Samaria até Jerusalém, e etc. Mas ele despiu da sua glória por amor a mim e amo você. Por amor à igreja, por amor a todas as pessoas. E naquele momento, Deus tinha algo especial e um encontro marcado para Jesus com a mulher samaritana. E hoje, Deus tem um encontro marcado com todo aquele que crê em Cristo como Senhor. Ele tem um encontro marcado com todas as pessoas e muitas vezes nós ficamos criando barreiras. Nós ficamos colocando empecilhos. E vemos quando Jesus foi, ele estava quebrando um paradigma, ele estava ali ao lado daquele poço, como eu disse anteriormente. Ele poderia ter ido também comprar alimento, mas não, ele falou, vou ficar aqui, porque vai vir alguém que eu preciso fazer uma reviravolta na vida daquela mulher.
Ele não estava ali, como o Alisson também bem disse, não foi para expor o problema. Deus não quer olhar para você e expor o seu problema, expor a sua fraqueza, dizer, olha, pecador, você vai para o inferno. Ele quer nos mostrar e fazer. A gente vê na fala com aquela mulher, naquela conversa, percebe-se também que o texto, ele não vai apontando, ele gera um diálogo e vai conversando. E ela vai respondendo. Né? Ele não fala assim, você é isso, 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 isso. Né? Eis que te digo, você é uma mulher pecadora. Eis que te digo, você tem 5 maridos e agora o que você tem não é o seu. Ele gera um diálogo e ele vai desenvolvendo esse diálogo com aquela mulher. E é isso que nós temos que estar atentos. Jesus tem feito isso conosco. Ele nos fala da palavra, ele revela essa palavra, ele nos leva para dentro de nós. Porque Jesus, ele nos leva para dentro de nós, para o que está dentro do nosso coração. Então, ele a todo tempo, ele fala, olha para você. O que acontece? Nós não queremos olhar para dentro de nós. Nós estamos a todo momento aptos para apontar o defeito do outro. Alguém liga o ar-condicionado para mim, para a Nádia, por favor? Muito obrigada. Então, a todo tempo a gente olha para o defeito do outro. A gente quer olhar para a pessoa, porque fulano fez isso, porque o outro fez aquilo. Porque a igreja tem isso, porque eu não vou naquela igreja mais, porque aquela igreja tem essa situação e aquela outra situação. Porque ali não pode usar batom, porque ali não pode usar vestido, porque mulher não tem palavra. E a gente está todo tempo apontando, mas Jesus não. Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para trazer samaritanos para congregar juntamente com judeus. Jesus veio para trazer homens pecadores para adorar o Senhor no Santo dos Santos. E é isso que ele quer até hoje. Né? A mulher falava de uma forma física de água, de H2O. Isso aqui que a gente bebe, daqui a pouco você está com sede de novo. Mas ele veio falar de um alimento eterno. De uma aliança, de um compromisso. Ele veio falar de um desejo que o homem, que a água, que aqueles 5 maridos que aquela mulher teve, simbologicamente ou não, né, mas diz 5 maridos, que ela podia ter um encontro real com Jesus e a partir desse encontro real com Jesus, ela ser saciada das suas sedes espirituais, porque em Cristo Jesus, ele sacia todos os nossos desejos, a nossa fome, ele nos dá o alimento necessário, ele nos dá as vitaminas, as proteínas que nós precisamos para viver bem fisicamente. Nós precisamos nos alimentar de todos os verduras, feijão, arroz e etc. todos os dias para o nosso corpo ter uma forma física boa. Mas nós também precisamos alimentar da palavra para que o nosso espírito cresça, para que o nosso espírito amadureça, para que nós não sejamos mais como meninos levados como ventos de doutrina para um lado e para o outro. E isso muito tem acontecido nas igrejas. Às vezes a gente fala da mulher samaritana e apontamos como uma pessoa tão distante. O que nós precisamos, amados, é olhar para dentro de nós o tempo todo. Então, não precisamos olhar muito distante, mas olhar para dentro de mim. E confrontar o outro é fácil, mas nos confrontar é muito difícil. Corrigir os nossos filhos e falar, fica na cadeirinha do pensamento, porque eu sou a autoridade de Deus na sua vida e mando você ficar. E a criança vai ficar lá. Mas quando eu falo, eu preciso me disciplinar de algo que eu estou fazendo errado, é complicado, porque você está falando de você mesma. Então, corrigir o outro é fácil, mas se autocorrigir é difícil. E nós precisamos olhar para dentro de nós e ver que tipo de mulher samaritana muitas vezes se encontra lá ainda. E nós precisamos colocar Jesus nesse espaço, nesse vazio, para que ele venha saciar todos os nossos desejos. Pode falar? Amém? Eu fico olhando assim, quando o Lindy falou aqui que Jesus tinha um propósito e não ir na cidade e ficar ali naquele poço. Né? Porque sabia que essa mulher ia chegar ali. E nós podemos ver que tudo que ele faz tem um propósito, que mais tarde nós vemos que a palavra de Deus também revela isso através de Filipe. Filipe estava em Samaria, pregando, fazendo prodígios, maravilhas, e o Espírito de Deus falou com Filipe, sai daqui e vai para a estrada de Damasco. Diz que Filipe foi para a estrada de Damasco, chega lá, não tinha ninguém. Mas, de repente, apareceu uma carruagem com um etíope.
que vinha, né? E o Espírito de Deus falou com ele, olha, acompanha a carruagem, né? E o etíope estava lendo a passagem de Isaías. Ele perguntou, você entende? Ele falou, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Né? É isso que ele entrou na carruagem e começou a explicar para ele, até que ele chegou no lugar que as palavras, eis aí a água, o que é que me impede de eu ser batizado? Disse, daquele momento, o Espírito de Deus arrebatou Filipe. Né? Então, Deus tem propósito. Então, a pessoa que às vezes você não dá nada ao que Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque Deus quer te usar para algo em benefício do reino. Então, nunca passa despercebido que Deus está te usando. Seja sensível à voz de Deus para nós podermos cumprir o ID e fazer tudo aquilo que Ele determinou para que nós fizemos. Muitas vezes nós olhamos um drogado ali e falamos, esse cara tem que morrer, esse cara não presta. Um bêbado, esse cara só fala bobagem, não dá valor na família. Mas Deus conhece o potencial dele. Precisa que alguém apenas fale para que o Espírito Santo o convença do pecado. Só vou continuando o tema, né, que é essa questão do vazio das pessoas, né? É o que eu entendo que é a principal mensagem da mulher samaritana, né? Jesus preenchendo os nossos vazios através do encontro com Ele. Eu estava até discutindo com a irmã Ellen ontem sobre geração Z. Vocês já ouviram geração Y, geração Z? Então, gente, são estudos, né? Geração Z normalmente é a turma que nasceu de 95 a 2010. É tipo eu e mais algumas pessoas. Mas é muito interessante, que eu estava vendo um vídeo sobre geração Z essa semana, e duas características são muito fortes na geração Z. Uma, eles têm tudo em excesso. Tipo assim, lembra da nossa época, Nilton e tal? Se você quisesse escutar uma música, o que você tinha que fazer? Você parava no rádio, ficava ali, aí eu quero gravar essa música, chegou, pluc. Então assim, tudo era muito escasso, tudo que a gente precisava era difícil. A gente tinha pouco, era um CD, e eu tinha que furar esse CD para escutar. Hoje, a geração Z tem todas as músicas do mundo ao alcance a qualquer momento. Então, essa pessoa que dava esse estudo, ele falava que eles já estão enfadados, porque tudo eles têm e com quantidade exagerada. Né? Tudo que eles quiserem, eles têm com quantidade exagerada. Isso é uma das características dessa geração Z, de 95 a 2010, né, gente? Mas tem diferenças aí. Mas outra característica que ele colocou foi o quê? Logo em seguida, ele traz outra característica. Eles são extremamente depressivos. É uma geração que facilmente se deprime. Que tem muito, mas é porque eles nasceram num excesso, assim. Eles têm tudo, assim, em termos de entretenimento, coisas que a gente buscava. E eles conseguem maquiar, muitas vezes, a tristeza com excesso de entretenimento. Esses dias eu tava vendo, eu sou da geração do Nintendo, Super Nintendo, eu tive um Super Nintendo. Alugava fitas, era um negócio assim, eu alugava uma fita, passava um final de semana, jogando um joguinho só. Esses dias eu comprei um aparelhozinho, e olha que eu sou um privilegiado, que tive um Super Nintendo, né? Que o patrão do meu pai deu pra gente lá, sei lá, ele foi no Portugal e trouxe pra gente esse negócio. Esse ano passado, ano retrasado, eu comprei um aparelhinho do tamanho da minha palma da minha mão, assim, ó. Tem todos os jogos da minha época, do Super Nintendo, do Atari, do PlayStation, tudo da minha geração, tinha tudo na palma da minha mão, assim. E minhas filhas têm acesso a tudo isso. E mais os delas hoje, né? Da geração delas. Então, é uma discrepância muito grande. Mas é muito entretenimento, muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando tira isso, a depressão aparece. A tristeza aparece. O que isso traz pra gente? Que não cabe. Você pode encher de coisa. Você pode encher de coisa dentro de você. Encher. Não vai preencher. Né? Quantos dos nossos amigos, nossos amados, às vezes aqui próximo de nós, casou achando que ia preencher. Né? Mudou de cidade achando que ia preencher. Vou trocar de igreja para ver se preenche. Né? Mas o Jesus é o mesmo. Ele está aqui. Ele quer preencher os nossos vazios. Ele quer nos preencher totalmente. E é um exercício da gente olhar para dentro de nós. Né? Igual eu falei, gente, fazer um jejum de entretenimento. Vê se tem alegria. Tira o YouTube, tira o Facebook, tira tudo esse trem. Fica uma semana sem isso para ver. Se você tem alegria
Ou você está entretido? Está brotando? Está saindo água de dentro dessa fonte? E o melhor, gente, é para a gente diagnosticar-nos e agir. Né? Agora, beleza, com base nisso, a resposta está aqui. É um encontro com Jesus. Vai brotar algo que aí preenche. Amém? Então, por que eu quis trazer essa geração Z, gente? Porque é a geração dos nossos filhos. Né? Nós vamos ver muito isso, gente. Essa geração está chegando no mercado de trabalho agora. Então, a gente vai ter acesso muito a essas pessoas. Elas vão dominar o mundo. Nós vamos ser os velhos e eles estão dominando o mundo. E aí, gente? É a hora da gente amar essas pessoas, evangelizar essas pessoas, trazer essa mensagem. Olha, Jesus satisfaz. Jesus satisfaz. É essa mensagem que tem que estar fervendo no nosso coração para ganhar essa geração enquanto eles ainda não dominaram o mundo. Amém? Para que o próximo, né, para que quando o rei vier, ele ache um lugar apropriado para ele. Ele ache um lugar nos corações. Né? Porque é para isso que a gente trabalha, gente. A gente está preparando o reino de Deus para a chegada do nosso rei. Né? Amém? Pastor? Eu mesmo estava no cabeleireiro para cortar o cabelo e tinha uns jovens chegando lá e já reclamando na barbearia. Cadê o Wi-Fi? Não tem, não? Só para ir cortar o cabelo, ela estava sentindo falta do Wi-Fi. Né? Aí, agora, minhas duas meninas mesmo, nós íamos para a casa do meu sogro e lá não tinha internet, para elas era um tédio, né? Ficava lá dentro do quarto só olhando o que já tinha no celular, mas para faltar internet para elas era um tédio lá na roça. Mais alguém quer falar aqui, presente? Amém. Então, gente, realmente nós estamos trazendo essas colocações da mulher samaritana, porque às vezes a gente está dentro da igreja e escandalizam-se. Ainda existe isso dentro da própria igreja. Tem pessoas que estão na igreja, mas que ainda não teve um encontro real com Cristo. E isso é muito importante, como diz Diego. Nós precisamos trabalhar com essa geração para que elas conheçam esse alimento espiritual que é Jesus, para que no futuro elas venham alimentar as outras pessoas, né? Falar desse amor, dessa expressão de saciedade que Jesus tem para cada um de nós. E a gente percebe na mulher samaritana muitas lições importantes para nós, para os outros. E tem pessoas que precisam desse conhecimento, mas não se abrem para esse conhecimento, porque estão tão cheias, né, estão tão voltadas para aquilo instantâneo, para a rapidez, para a agilidade das coisas, que até mesmo, né, nos anos anteriores a gente não tinha esse acesso à tecnologia de estar aqui nesse momento e estar transmitindo para vários outros lugares, até do mundo, do universo e etc. E hoje nós temos essa facilidade. Então nós precisamos ter esse conhecimento, esse alimento sólido dessa palavra de Deus e impregnar isso no coração dos nossos filhos, porque isso é uma responsabilidade de nós pais, de nós tios, de nós parentes mais próximos, para que eles possam se alimentar dessa palavra. E não só eles, nós também. Mas como que a gente faz isso? Olhando para dentro de nós. E o que Jesus levou para aquela mulher foi essa expressão da água que ela bebesse, ela não mais teria sede, e essa água é Jesus. Então, se fará nele uma fonte que jorrará para a vida eterna, foi a fala de Jesus. E é isso que nós temos que fazer, como pessoas amadas, amar o outro com essa palavra de Deus. Amar o outro com essa verdade da palavra de Deus. Porque quantas vezes a gente lê a Bíblia superficialmente, mas não analisamos o que ela quer dizer. Às vezes eu pergunto para as meninas, vocês leram a Bíblia hoje? Ela li. Mas existe vários tipos de leitura. Né? Nós temos a leitura rápida, nós temos a leitura do estudo, nós temos aquela leitura que você só dá uma olhadinha assim e leu a Bíblia. E muitas pessoas têm lido a Bíblia dessa maneira. Pegam um versículo isolado, não tenho nada contra as caixinhas de promessa, mas entendo que a gente tem que pegar um versículo da caixinha de promessa e ler texto e contexto e analisar o que ele quer dizer.
sempre fazendo as perguntas. O que o texto está dizendo? Quando que esse texto foi escrito? Por que esse texto diz isso? Né? Onde Jesus estava que ele estava falando com essa mulher? Por que ele falou com essa mulher? Qual a razão? Qual era a vida dessa mulher? Então, para a gente entender e ter essas respostas, nós precisamos responder a essas perguntas. Por que eu sinto tão vago, mesmo estando na igreja? Por que eu me sinto tão solitário, mesmo estando num mundo cheio de entretenimentos? Porque nos falta o alimento espiritual que é Jesus. Nos falta esse conhecimento dessa verdade de Deus que está aí, que Jesus veio para quebrar aquela situação que havia entre samaritanos e judeus, e ele veio para trazer isso para nós também. E nós precisamos entender, buscar, aprender, conhecer. O mundo está cheio de tecnologia, cheio de avanços, cheio de conhecimento, mas são o momento em que as pessoas estão mais solitárias, as pessoas estão morrendo de depressão, as pessoas estão cometendo suicídio com mais afinco, as pessoas jovens estão assim passando por momentos muito difíceis, com tantas coisas à sua disposição, porque falta a palavra de Deus, porque falta o conhecimento de Deus. Eu estou falando o seguinte, que às vezes o problema que esses jovens enfrentam não é um problema difícil ou tão difícil, é porque eles superdimensionam esses problemas, porque eles não têm uma visão, como a gente que é cristão tem, Deus vai resolver esse problema, Deus vai me dar sabedoria para eu resolver, e dá, né? O problema é que quando a gente tem um ditado que fala assim, fácil vem, fácil foi. Quando a pessoa não lutou para conseguir alguma coisa, ela não dá valor. Ela não dá valor. Teve uma época aqui na igreja que o pastor Alquimim virou para mim e falou comigo se eu não poderia dar assistência jurídica para o pessoal da igreja gratuita. Falei, pastor, eu não faço gratuito. E por que não? Falei, porque não dá valor. A pessoa não dá valor. Vou dar um exemplo. Nossa irmãzinha Neuci, vocês lembram dela? A surda. Fiz o processo dela todinha para ela aposentar, para ela receber o benefício que ela tinha direito. Ela conseguiu o benefício, ela nunca mais pisou aqui na nossa igreja. Nunca mais. Ela recebeu. Gente, isso é mentira. Quem conhece sabe. Ela recebeu o benefício, nunca mais pisou na igreja. Entendeu? Eu estou falando de um fato que eu vivi. Eu não estou falando inventando, nem que alguém me contou. Eu vivi. Entendeu? Então, assim, na semana que ela... Não, e outro detalhe, ela recebeu o benefício, porque, assim, isso eu não cobrei dela. Então, assim, pus para ela receber. Ela mesma foi lá na Navarra, lá na Federal, e recebeu o comprovante, tá? Que a gente recebe um alvará, né? O alvará saiu o nome dela, ela foi lá, recebeu. Não falou nem... Gente, sinceramente, graças a Deus, eu não sobrevivo por causa disso. Não me faz diferença nem nada, mas, assim, ela nunca falou comigo, obrigada. Entendeu? Então, assim, se você não luta para conseguir aquilo que você recebe, você não dá valor, entendeu? E eu estou falando esse fato aqui, Deus me lembrou aqui, não estou querendo, não estou cobrando dela, mas é uma coisa que Deus me lembrou aqui, sabe? A filha dela não me dava sossego, gente. A filha dela me ligava praticamente 2, 3 vezes na semana. Ela recebeu o dinheiro, nunca mais nem ligou assim, doutora, saiu o dinheiro. Nós já recebemos, já está tudo certinho. Nunca, eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que eu recebi uma intimação da justiça. Aí, tudo bem. Mas eu já tinha falado com ela que ela podia receber, nem nada. Mas, assim, se tivesse dado problema, com certeza ela tinha me procurado. Mas, assim, é igual eu falo, assim, o amor é só até onde eu preciso. Se eu resolver o meu problema, agora, aqui na igreja tem outros casos aqui, de irmão que já veio aqui, que eu também participei, que convivi com a pessoa. Preciso do emprego, vamos orar, que eu preciso do emprego, A pessoa vem, envolve na igreja, que arrumou um emprego, ó, vazou, nunca mais vi uma pessoa. Então, assim, são casos e mais casos que, infelizmente, a gente vê que a pessoa não vem por amor, ela vem por necessidade. E ela não sabe ser grata. E um problema sério da geração atual é essa. Os nossos jovens, infelizmente, não sabem ser gratos.
Eles acham que tudo que eles receberam é porque eles merecem. E se ele merece, é obrigação sua, o pai, mãe, o tio, o irmão, sei lá, o mais velho, para poder dar. Eles não são gratos. Então, não são pessoas gratas. Eu falo isso porque eu tenho uma lá em casa que só Jesus na causa, gente. Não é uma pessoa grata, entendeu? E eu oro a Deus para um dia abrir os olhos dela e mostrar, você tem que ser grata, entendeu? Ela virou para mim um dia, e falou assim, eu não pedi para nascer. Falei, moça, você está com 22 anos, você está falando que não pediu para nascer, você passou da fase já, ué. E você já passou essa época sua, isso aí é adolescente. Mas... Aí eu peguei e falei com a mãe, falei, mãe, eu pedi para nascer? Aí a mãe falou, não. Eu falei, a senhora pediu para nascer? Não. Falei, então pronto, Tainá, está resolvido, ninguém pediu para nascer. Mas uma moça de 22 anos falar uma coisa dessa, entendeu? E eu tenho certeza que outros casos existem, infelizmente. E eu fico assim, e foi criada na igreja, gente. Foi criada na igreja, né? Isso aí eu tenho certeza absoluta que ela conhece a palavra e um dia Deus vai despertar no coração dela o desejo de realmente servir a Deus. Mas, infelizmente, essa situação que o Diego está falando ali é o entretenimento. Tudo distrai, nada constrói. Não se constrói. A pessoa só quer saber de diversão, de sair, de passear, de aproveitar a vida enquanto tem o tempo, né? Mas não vê que o tempo vai acabar, o tempo está passando, e passa rápido, né? Então, assim, eu oro muito por causa da minha filha, por causa disso, porque, infelizmente, não é uma pessoa grata, e eu tenho visto isso em várias pessoas, sabe? E aí vem essa situação de depressão, dessa situação de, eu não pedi para nascer, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que todos nós temos esse questionamento. Qual é o propósito da minha vida? Eu acho que todos nós temos esse questionamento. Alguns já receberam resposta, outros ainda não. Mas nós todos aqui sabemos que Deus vai nos responder um dia, né? E eu creio que Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu sou grata a Deus porque tem colocado propósito em nossas vidas, né? E outra coisa que os nossos jovens hoje em dia, a maioria não sabe, é viver só. Eles têm que viver sempre, né, com outras pessoas ali o tempo inteiro, e agora, então, na rede social, tem 350 mil amigos ali, que são amigos, mas nunca nem viu na vida, não sabe o que significa a palavra amigo, né? Que é o que eu falo sempre com minha filha. Isso não é amigo, isso é conhecido. Amigo é uma pessoa com quem você convive, que te conhece, sabe das suas necessidades, sabe das suas tristezas, que participa da sua vida, né? Então, assim, eles têm muito problema de solidão, porque exatamente por isso eu tenho 250 amigos, mas ninguém, na verdade, é amigo, ninguém conversa, ninguém sabe de sua vida. É uma coisa muito estranha, né? E assim, para encerrar, né, eu teve uma época na minha vida que eu estava me sentindo muito solitária, né? E eu orei e falei, Deus, eu não quero sentir solidão, eu não quero me sentir só. Porque a sua palavra fala que o Senhor nos basta, né? E não preciso de mais nada na minha vida, é o Senhor e acabou. Gente, eu não me sinto só em momento nenhum na minha vida. Eu não me sinto solitária, eu não sinto, entendeu? Então, assim, eu acho que falta muito isso nas pessoas, de buscar de Deus a solução, inclusive emocional, né? Porque quem me conhece sabe os problemas que eu já passei. Então, assim, eu poderia estar depressiva, né? Angustiada, eu estou sozinha, estou solitária. Não me sinto solitária em momento nenhum na minha vida, graças a Deus. Mas é aquela situação, a gente busca de Deus, enquanto as outras pessoas estão buscando no mundo, né? É diferente, né? A situação é bem diferente. Só para arredondar o que a Nádia falou aí, gente, nós temos que também pensar que nossa geração foi forjada pela geração anterior. E nós é que estamos forjando a próxima geração. Então a gente tem que olhar, mas assim, o que nós estamos fazendo porque eles estão assim? Começar a pensar e puxar a responsabilidade para nós. Porque muitas vezes a fala é essa geração é isso, essa geração é aquilo. Peraí, mas foi você que fez. Foi você que criou. Foi você que levantou. Foi você que forjou. Então, nós temos que ver o que nós temos que mudar para que essa geração seja abençoada, né? Eu acho que vai ser uma geração super abençoada.
Pelo menos a que está conosco, né? A que está com a igreja. Né? Porque realmente o mundo não tem o que a gente vai fazer com o mundo? A gente pode fazer aqui. E a gente quer uma geração diferenciada mesmo. E essa geração vai transformar a próxima. Em nome de Jesus. Verdade. Só para podermos nós. Outra coisa, o que Diego está falando, né? Porque tudo tem um porquê. Porque essa questão de ingratidão, desde os primórdios, do início, né? O povo já era ingrato. Nós lembramos o que Deus fez no Egito, né? Cuidou do povo, o povo ainda era ingrato o que Deus fez, né? E Deus abomina isso. Né? E quando o povo, de todo o cuidado que Deus teve com eles no deserto, a hora quando eles foram passar o Jordão, Deus diz para Josué, olha, pega 12 pedras e faz um altar para que esse povo não esqueça de nenhum dos meus benefícios. Né? E nós, essa geração agora, nós esquecemos das coisas muito fáceis. Nós não lembramos do que nós éramos e o que nós somos hoje. Né? Quando Deus tem abençoado. Ah, não, Deus, eu não pedi para nascer, eu tenho que me abençoar. Né? Olha, quando estava lá no pecado, vivendo uma vida promíscua, e Deus resgatou, trouxe para a vida, cuida da família, cuida dos filhos, dá emprego, dá saúde, dá uma igreja para congregar, ele tem todos os benefícios. A hora que você fala, vamos ter um culto de adoração, eu tenho outra coisa para fazer. Gente, a palavra de Deus é muito clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Ser grato a Deus não é uma opção, é uma obrigação que nós temos. Se agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por todos os teus benefícios. A gratidão, as bênçãos não vão acabar enquanto houver gratidão. Amém? Amém. Veja o que diz Isaías 12, versículo 3 e Isaías 44, 3. Quando nós olhamos para essas situações, nós buscamos o superficial, mas Deus, a todo tempo, Ele queria trazer a água da vida para aquela mulher e o entendimento disso. Isaías 12 disse que, e vós com alegria tereis água das fontes da salvação. O que os seres humanos precisam? Salvação em Cristo Jesus. E Isaías 44, 3, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre terra seca. A geração está sedenta de Deus. O mundo precisa desse amor verdadeiro. O mundo precisa dessa conversa de Deus com ela, de Jesus com ela. E a todo tempo nós vimos, no caso da mulher samaritana, Jesus direcionando o diálogo. Ele começa o diálogo, ele direciona o diálogo e ele apresenta, ele faz a mulher pensar nela mesma e ele faz a mulher a pergunta e ela começa olhando para dentro dela e o reconhecimento. Então, naquele instante, ela teve um encontro que marcou a vida dela. E através dessa marca que Jesus deixou na vida dela, ela foi para outras pessoas também levar essa passagem, esse alimento. Porque quando nós somos saciados, nós queremos também falar para outras pessoas e saciar outras pessoas. É igual a gente vai numa pizzaria e descobre que comeu uma pizza que era boa. A gente começa a passar para a pessoa, tal pizza é muito boa. Porque eu fui naquele lugar e aquele lugar é muito bom. Vá lá para você conhecer. A geração de hoje, elas querem para si. Elas pegam para si, guardam para si e não querem levar para adiante. Então, nós temos, no encontro com Jesus, a gente vai levar para outras pessoas. O que a mulher fez? Ela conheceu, ela olhou para dentro dela, ela se alimentou de um alimento que saciou a sua sede e imediatamente disse que ela deixou o seu cântaro vazio. Ela nem sequer pegou água porque não tinha corda, não tinha nada para tirar e ela foi para a cidade.
E ela foi falar para aqueles homens, para aquela cidade. Quem era aquela mulher, gente? Era uma mulher que nem voz tinha, era uma mulher vazia, era uma mulher que não tinha oportunidade. E o versículo que a gente lê aqui disse que ela deixou o seu cântaro e foi. E foi. E como que eles ouviram ela? Qual a atenção que eles poderiam dar para uma mulher samaritana, uma mulher sem razão, uma mulher sem voz, uma mulher sem conhecimento? E a palavra diz que ela deixou o seu cântaro e foi para a cidade. E na cidade ela disse para os homens, olha, conversei com alguém ali, né, parafraseando, conversei com uma pessoa lá no poço agora. E será que não é ele o Cristo que nós estamos esperando? Será que não é ele aquela pessoa que a gente está, né, esperando o Messias que vai chegar, o Cristo? Quando nós somos alimentados da palavra de Deus, nós nos sentimos saciados e desejo de falar, de ir mostrar para outras pessoas que nós estamos alimentados. Que nós alimentamos de uma comida boa, né, de uma comida gostosa, de algo que preencheu os espaços. E aquela mulher, ela sentiu preenchida nos seus espaços. E ela foi lá para levar esse alimento para outras pessoas. Nós vamos fechar essa parte, vamos entrar em outra, né? Nós vamos falar agora sobre adoração. A condição da mulher era uma condição de vazio, mas Jesus veio e preencheu os vazios que tinha naquele coração e naquela vida. E é isso que Jesus quer falar comigo e quer falar com você. É isso que ele quer preencher. E o nosso versículo 20, vimos Jesus direcionando, e no versículo 20 ele diz assim, ó, por nossos pais, ela diz, nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Aí vem a pergunta, onde é o lugar para se adorar, gente? Onde é o lugar onde devemos adorar? Em Jerusalém ou em Gerizim? Gerizim. Gerizim porque lá tinha o templo, né? Em Jerusalém, por quê? Eram cercados por montes. Cadê a minha apresentação? Ah, não, o Diego já está passando ali. Só que ele é o primeiro. Tem um outro antes, não? Isso. Não sei se foi isso. Como nós já estudamos, né? Iniciamos a nossa aula de fato e de verdade exatamente 5:10. Jerusalém ou Gerizim? Como nós já estudamos, né, olhamos e aprendemos, os judeus e samaritanos não se entendiam desde os tempos de Oséias. Nós olhamos isso, né? O último rei de Israel. Quando os estrangeiros passaram a habitar em Samaria, eles não temeram ao Senhor, já falamos sobre isso, então vamos agilizar um tiquito, né? Quando os judeus regressaram do exílio, os samaritanos construíram ali um templo, por isso que eu falei, fiz questão de mencionar o templo, porque em Gerizim tinha um templo, em Jerusalém não tinha. Jerusalém tinha montes, Monte das Oliveiras e outros montes tinham, parece que cercados. Por isso até que o livro dos Salmos fala que, como os montes de Jerusalém, Jerusalém é cercado por montes. E tem uns salmos que falam bem sobre isso. Então, eles achavam, mas espera aí, se o templo é aqui, se construir o templo de Gerizim, por que Jerusalém é o lugar de adorar? Mas os judeus diziam, Jerusalém é o lugar, Gerizim, os samaritanos diziam Gerizim. E gerou essa situação e esse atrito. Coloquei aqui também, Gerizim significa em hebraico, seu nome quer dizer terra estéril. Etimologicamente, Gerizim quer dizer cortes. O Monte Gerizim é uma das mais altas montanhas entre a Cisjordânia, elevando-se a 881 metros acima do nível do mar. Essa informação eu peguei na Wikipédia, viu, gente? Vocês podem ir lá, dar uma olhadinha. Né? Então, foi colocado essa informação lá. Oh. Sim. Pergunta, tá? Eu não sei se eu entendi. Que não tinha templo em Jerusalém e tinha... Tinha os montes. O povo adorava porque, lá. assim, Salomão construiu... Não tinha samaritano na época de Salomão. Salomão construiu o templo em Jerusalém, não? Sim, mas já existia antes, desde não, Moisés. Antes de Salomão. Não, beleza. É que eu tô tentando fazer a conta aqui da época. Mas na época que isso foi dito, tinha o templo.
já existia desde Salomão, né? Antes de separar Jerusalém de Israel e tal. Irmão Paulinho, ele fica com a câmera ligada, ele é um com a câmera ligada. Uai, peraí. Já dobrei para Alguém você. fala. Vai arrumar as coisas aí, ó, e carrega para lá. Caroline falar. Quer falar? Fala, Carolina. Ó, alguém mexeu no celular Quero dela. não, é Rafaela que apertou a mãozinha aqui. Ô, meu pai, não quero não. Tá bom. Apertou de novo. Tá bom, deixa eu... Então é isso, gente. Não, então é porque não ficou claro para mim. Então, nessa época que foi dito isso, tinha templo em Jerusalém. E não tinha eu acho que em Samaria, porque tinha sido destruído, não? Já tinha O de templo. Samaria? Sim. Na época de Jesus tinha templo em Samaria? No Monte Gerizim? Não. Eu pensei assim, pensando na mulher samaritana, naquela época, tinha templo no Monte Gerizim? Tinha, ué. Foi construído logo depois que os judeus... Não, só para... Sim, mas o primeiro a ser construído tinha sido de Geresi, porque quando eles saíram do Egito, Moisés ordenou que eles fossem para aquela terra e que eles adorassem lá, né? E lá eles construíram o lugar de adoração, o lugar de adorar, era lá. Então, a primeira instituição de adorar, e por isso eles focavam que o lugar para adorar era lá, nenhum outro poderia, né? Então eles diziam, não, é aqui que é o lugar. E os judeus diziam, não, é lá. E aí ficava aquela confusão. Mas, enfim, podemos analisar melhor sobre as perguntas e respostas. Tinha. Porque Sim. Amém? Ou não amém? Quer falar, amor? Físico. Ele estava achando que era o físico. Gente, usa o microfone para todo mundo escutar. Fala, Alisson. É uma coisa bacana da gente ver, porque o Monte de Gerizim, existe uma proposta que ele foi construído pelo Sambalate, neto daquele Sambalate que perturbou Neemias. De Neemias 4. Porque um parente dele foi expulso da adoração do centro, do templo central, então resolveu construir um templo para esse parente dele adorar nesse monte, né? Então é bom a gente ver essa cronologia, eu acho, é uma coisa assim, secundária, ninguém vai morrer porque não entendeu onde é que foi construído, mas é bom ter esse entendimento. E existem propostas apenas, que esse templo ele foi construído, ao mesmo tempo que alguns historiadores falam que ele foi construído na época de Alexandre o Grande, outros falam que não, porque tem um gap aí, um espaço aí de 100 anos que não bate nas contas, né? Então é bom a gente depois dar uma olhada nisso. Mas, assim, enfim, existe o templo, esse templo tradicional do lado de Jerusalém, tinha, então, quantos anos? O que foi o segundo templo levantado por Neemias, ele perdura até 70 anos depois de Cristo. Eu não lembro exatamente agora, eu estudei, mas realmente eu não consigo lembrar. Que Nabucodonosor destruiu, aí Neemias levantou. Então, esse templo, o templo de Jerusalém foi construído. Se o cara é o neto de Sambalate, que perturbou Neemias lá na construção do templo, tinha bastante tempo. Assim, está mais ou menos igual à época que eles foram construídos, só que o templo de Jerusalém foi reconstruído. Ou seja, então, com certeza, o templo de Jerusalém é muito mais tradicional do que o templo de Gerizim. E assim, pelo que eu entendi, também é uma conversinha meio fiada, né? Porque o templo está aqui, mas o templo também foi construído com um propósito totalmente desvirtuado daquilo que seria uma coisa saudável para adoração, né? O cara foi expulso, eu vou construir um templo para ele fazer, para ele adorar. Então, assim, é claro que o tradicional mesmo é o de Jerusalém. Mas a pergunta, como já são 10 horas, a gente vai ficar com essa pergunta e na semana que vem a gente começa. Geresi ou Jerusalém? Não, Juvenal. Ainda vem com outra pergunta. Eu gosto das perguntas do irmão Juvenal porque são muito inteligentes. É o mesmo povo, irmão, mas depois eles separaram. Teve uma guerra lá, eles teve
uma separação, né? A questão lá que quando Linde explicou que da questão de que teve Judá, né? O reino de Judá ele permaneceu com a linhagem de Davi, e aí depois teve uma separação lá. Então esses judeus são um pouco separados desses judeus tradicionais por causa dessa rixa. Só que os samaritanos, irmãos, começaram a desvirtuar, de uma certa forma, a lei que Deus deixou. Esse é o grande problema, né? Então, Deus mandou fazer X, eles passaram a fazer Y. Deus não mandou construir templo em Gerizim, mas Deus mandou construir o templo em Jerusalém, né? E eles também adoravam uma forma desvirtuada de Deus, outros deuses, né? Não só, eles acreditavam que o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, eles acreditavam nele, mas eles também adoravam outros deuses. Eles não tinham somente, eles acreditavam em outro ponto aqui, os judeus acreditavam na Bíblia, na lei, nos 5 primeiros livros, mas também em todos os outros, e um único Deus. Os samaritanos, eles acreditavam somente nos 5 primeiros, no Pentateuco, né, lá só de Moisés, e ainda colocavam outros deuses e tinham uma forma desvirtuada de adorar de conhecer essa Torá e de praticar aquilo que eles adoravam. Então, além de, eles acreditavam que tinha um único Deus. É igual algumas pessoas que a gente fala, conhecem, né? Eles falam assim, não, eu acredito em Deus, mas eu também acredito em Maria. Não, eu acredito que Deus é Deus Pai Todo-Poderoso, mas que Maria é a mãe de Deus, a mãe do Filho de Deus. Então, eles também tinham essas situações, né? Eles adoravam, eles conheciam o único Deus, mas eles adoravam outras formas de Deus. Uhum. Uhum. Pessoal de casa. Eu estou falando que as religiões de matriz africana, eles acreditam num Deus criador, que tem um nome lá que eles dão a esse Deus criador. Mas eles têm vários outros deuses. Tem Deus da guerra, Deus do amor, o Deus da água, o Deus do fogo, o Deus das plantações, o Deus da floresta. Então, cada um é um Deus diferente. Seria mais ou menos esse o caso lá de Samaria. Eles não acreditavam num único Deus criador que os judeus acreditavam. Eles acreditavam num único Deus, num Deus criador, mas que não era o único Deus, né? Era um dos deuses no panteão deles. Assim como os romanos também tinham, né, vários deuses. Os gregos tinham vários deuses também, né? E os gregos eram melhor ainda, né? Que tinham deuses e semideuses, né? Então, era uma bagunça total. E só para pôr uma pimentinha na pesquisa da pastora aí para semana que vem, Jerusalém foi tomada por Davi, correto? Então o povo já adorava antes em outro lugar mesmo. Porque já tinha Moisés, Josué, os juízes, Samuel, Saul, que foi tomar Jerusalém lá para frente. Ou seja, o Jerusalém se tornou lugar de adoração muitos anos depois. Né? E aí, só para colocar mais uma pimentinha. Para nós pesquisar, Gerizim ou Jerusalém. Mas o propósito da aula é onde você deve adorar. Qual monte? Ao encontrar com Jesus, a mulher samaritana logo perguntou, porque eles tinham essa dúvida. E muitas vezes nós ficamos procurando, onde eu devo adorar? Eu sou um adorador só na igreja? Eu sou um adorador só no domingo ou na quarta-feira? Nós também somos adoradores durante o nosso dia a dia, por onde nós passamos. Para todos nós, exatamente. Então, nós vamos levar essa pergunta para a semana que vem. Onde eu devo adorar? Em Gerizim ou Jerusalém? Onde eu devo adorar hoje? Somente na igreja, na quarta-feira ou no domingo? Minha vida cristã se resume ao domingo e à quarta-feira, à quinta-feira na oração? Nós queremos que a nossa igreja tenha um amadurecimento da palavra de Deus cada dia mais, para que nós não sejamos enganados por ninguém, por nenhum vento de doutrina, mas que tenhamos palavra firme, palavra de conhecimento, palavra de verdade, para que quando alguém vier dizer para você que o lugar de adorar é somente Jerusalém, você vai dizer, não, eu sou um adorador nato.
Eu sou um adorador do Senhor, porque Jesus preencheu todos os meus vazios. Jesus preencheu todos os espaços que havia dentro de mim. Eu era uma pessoa, mas agora eu conheço. Eu não preciso de entretenimento. Entretenimento é bom para eu brincar em alguns momentos, mas o meu foco é Jesus, palavra de Deus como regra de fé e prática. E a gente termina aqui, vamos ouvir as crianças, né? Semana que vem a gente continua. Leva essa pergunta para você. Gerizia ou Jerusalém? Mim. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos cantar parabéns para Diego agora e de noite, tá bom? Adorem o Senhor com alegria. Com alegria. Venham Venham cantando cantando até sua sua presença. presença. Salmo Salmo 102. 102. Amém? Alguém quer falar? Você quer falar, Diego? Deus não pode falar, não. Já falei demais. Amém? Vamos orar então, irmãos? Vamos agradecer ao nosso Deus, consagrar as ofertas que foram entregues e vamos cantar parabéns para Diego, né? Ellen, canta parabéns para Diego. Amém? Amém. Nós vamos orar pelas ofertas enquanto Ellen chega. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Deus, em nome de Jesus, leve vocês de volta para casa e dê um dia agradável na presença do Senhor. Abençoe essas ofertas que está nessa noite, nessa manhã para a escola.